Olá pessoal, aqui é o hipnoterapeuta Silvio Costa e mais uma vez eu vou fazer a pergunta: você tem medo de quê? Pois é, hoje nós vamos fazer o vídeo que eu acho mais legal dessa série de vídeos sobre o medo. Vamos falar hoje sobre o medo do escuro. É um medo que eu digo que todo mundo de certa forma tem: medo do escuro. E você sabe por quê? Por que que algumas pessoas têm medo de entrar numa sala ou num quarto escuro? Porque o escuro, metaforicamente, representa aquilo que é desconhecido. Porque você não está vendo dentro do local escuro, você não sabe o que tem lá. E daí é que surge o medo. O medo do desconhecido. Aliás, na própria imagem que eu usei de apresentação desse vídeo, eu usei a cena daquele filme, O Show de Truman, onde, para quem não viu o filme, recomendo que veja, bem interessante, um filme antigo que lançou Jim Carrey, aonde ele é criado num Big Brother, numa ilha cinematográfica, e são feitos artifícios para que ele nunca saia da ilha na vida toda. E ele ali então vive uma vida, entre aspas, real, até o momento que ele descobre que aquilo é tudo uma farsa e ele resolve fugir. E quando ele abre a porta para sair do cenário da ilha, do mundo de fantasia, o fundo é escuro. Ele abre a porta e se depara com uma sala escura. Por quê? É o desconhecido. Ele vai sair de um mundo controlado e vai para um mundo completamente desconhecido. Foi justamente essa imagem que aparece no final do filme, que é inclusive do cartaz de divulgação dele, que eu usei para a apresentação desse vídeo. O medo do escuro, ou seja, o medo do desconhecido. Porque todos nós, de alguma forma, temos o medo do desconhecido. Simples, cada um de nós tem uma visão de mundo. Cada um de nós tem uma maneira de ver aonde seria, na nossa concepção, o mundo perfeito. Um mundo onde você estabelece como deveria ser a relação ideal com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com todas as pessoas. Onde o comportamento das pessoas você tem como deveria ser o ideal. Só que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o que acontece não é nem de longe aquilo que você acredita que é real. E como nós gostaríamos muito que fosse daquela maneira, de certa forma, todos nós, de alguma maneira, gostamos de ser um pouco controlador. Nós criticamos uma pessoa quando aquela pessoa adota um comportamento que, no nosso entender, não é o ideal. E muitas vezes nós deixamos de considerar o que é o ideal para ela. E aí, quando nos defrontamos com o mundo real, que não é o mundo do Truman, onde as coisas não são perfeitas, onde as coisas não acontecem da maneira que a gente espera, começa a surgir o medo do desconhecido. A vida é uma grande aventura. E se você encara a vida como uma grande aventura, onde você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos, olha, vai ser mais fácil de viver. Porque a ansiedade, que é disparado o maior problema que as pessoas procuram a gente, a ansiedade vem do medo. A ansiedade e o medo estão intimamente ligados. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. E o medo é de que aconteça algo que você não gostaria. Então, quando vivemos a vida como uma aventura, fica mais fácil. Quando vivemos a vida com a expectativa de que a nossa visão de mundo aconteça, é frustrante. Na maioria das vezes não acontece. É frustrante
e gera o medo. No último final de semana eu já tinha até feito o upload nesse vídeo, quando aconteceu o acidente aéreo que chocou o Brasil com a morte da cantora e a tripulação do avião, né, Marília Mendonça. E aí? Foi justamente aquilo. Foi o escuro, foi o desconhecido. Ela embarcou para fazer um show e ficaram pelo caminho. Isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. As pessoas costumam a ter medo da morte. E a morte é a única coisa certa que vai acontecer na sua vida. Você vai morrer. Muitas pessoas, aliás, morrem antes de nascer. São os chamados natimortos. Nascem já mortos. A morte é a única coisa certa na vida e nós temos medo da morte. E nós não sabemos quando ela vem. E o medo do desconhecido, o medo, inclusive, da morte, ele está presente no dia a dia. Ora, quando esse vídeo for ao ar, pode ser que eu não esteja vivo. Mas se você recebeu ele pela minha lista de transmissão, é porque eu ainda estou vivo. Mas, um dia, provavelmente um vídeo meu vai aparecer, vai sair no ar e eu já esteja morto. Salvo se eu morrer no dia que eu for gravar o vídeo. É por aí mesmo. Então, e não adianta ficar louco, ficar desesperado, não resolve. Daí vem essa relação, né? Covid, HIV. Você vê, o HIV é uma doença que matou mais do que o Covid, que está aí há muito mais tempo, mas as pessoas não têm medo como tiveram do Covid. Sabe por quê? Porque o HIV, quando surgiu, falaram que era doença, que somente quem era gay que pegava aquilo. Então as pessoas, eu não sou gay, eu não pego. Aí depois, não, quem é gay e quem usa seringa injetável para drogas? Opa, eu não uso seringa, eu não uso drogas, eu tô salvo. Não, quem é gay, quem usa seringa e quem faz transfusão de sangue. Transfusão de sangue eu posso permitir. Mas logo depois passaram a ser bem controlados, bem analisados o sangue dos doadores e reduziu esse risco, acho que praticamente a zero. Então era uma coisa que até hoje se convive e as pessoas não se preocupam. Por quê? Porque existem as condições precisas. O Covid não. O Covid está aí no ar. Qualquer um pode pegar, seja rico, seja pobre, independente da condição social, independente da saúde, independente da vida sexual, qualquer coisa. Você pode pegar. E aí vem o medo do desconhecido. O medo de você andar na rua, você não sabe se está cruzando com alguém com Covid, se você contraiu ou se você não contraiu. E as pessoas, muitas pessoas, passaram esse período, que eu acredito que esteja agora amenizando, de uma fase, numa situação terrível, de medo de escuro, de medo do desconhecido, porque não sabia se aquele cara, você não saiu de casa, mas o entregador do supermercado, será que tem? Será que te passou? Esse é o medo escuro, esse é o medo desconhecido, esse é o medo que ataca todo mundo. E o grande problema é, se você se entregar a ele, se você permitir que ele tome conta dos seus pensamentos, você vai sofrer e muito. E aí? Qual é o escuro que te dá medo? Qual é o desconhecido que te dá medo? Tem vários. Me diz aí nos comentários qual é o seu medo de escuro. Me diz aí qual o medo que você tem. Deixe sua crítica, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo se você achou ele interessante. Se você estiver assistindo ele pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal, deixe o seu like para dar uma força para a gente. Compartilhe, comente, dê sua sugestão. Qual é o seu medo escuro? E no próximo vídeo eu vou falar
das pessoas destemidas. Aquelas pessoas que não têm medo de nada. Elas existem? Sim, existem. Mas isso você vai ver comigo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.